Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, a igreja. Irmãos, hoje nós vamos estar na lição 9. Nós vamos falar aqui sobre o mistério da unidade revelada. Tá? Então nós vamos entender aqui o que é mistério, né? O que é a unidade revelada, que é a graça de Cristo, né? Que já era proposta por Deus, já era a vontade de Deus desde a criação do mundo, né? Desde Adão e Eva, ali já era esse, né? O intuito, né, de Deus vir salvar a humanidade através do seu Filho Jesus. Mas, porém, né, o povo hebreu, o povo judeu, ele ainda não tinha, né, essa revelação por completa, né? Então, eles viviam dentro da lei, né? Por isso que eu vou marcar aqui a lei, né? Eles viviam dentro da lei, a lei era a preparação para a graça, ela anteveio a graça, era como se fosse um rascunho da graça, né? Então, tudo na lei era feito ali fisicamente, na graça se dá espiritualmente, tá? Então por isso que jamais podemos retroceder, é da graça para a eternidade e não da graça para a lei. Tem gente que quer viver na lei ainda, quer voltar para trás. Não, a lei teve sua eficácia, já foi, estamos na dispensação da graça, né? Então Deus é o mesmo da lei, Deus é o mesmo da graça, mas a graça é, né, um âmbito maior, um âmbito para alcançar mais pessoas, né? É um instrumento de Deus que alcançou toda a humanidade. A lei ela alcançava só ao povo judeu, né? Só os judeus que tinham a revelação da lei, né? Que viviam, né, dentro da lei, né? Então, meus irmãos, por isso que a lição, o tema é o ministério da unidade revelada, né? Deus, meus irmãos, ele não oculta nada em relação, né, à salvação ou à perdição. Tudo que é necessário para o homem ser salvo está na palavra de Deus. Tudo, né, que conduz o homem ao inferno, à perdição, também está na palavra de Deus. Então você vê falar muito em mistério, oculto, é para outras coisas. Para a salvação e para a perdição não há mistério, tá? A salvação está em Cristo Jesus, né? Pela fé, mediante a fé, e a condenação está em não crer, né? Que quem crê no Filho de Deus será salvo, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Quem não crê, quem rejeitar, quem endurecer o coração, quem menosprezar, né, irá para a perdição. Então, você tem que entender que esse mistério, esse lado oculto, na verdade não se dá para salvação e para perdição. Ele se dá, né, no âmbito da lei. Havia um mistério, né, de que viria Cristo. Muitos profetas, reis, né, Jesus mesmo falou, reis e profetas, né, sonharam, né, em ver o que vocês estão vendo. Falou para o povo que estava com eles lá, né? Reis e profetas dariam tudo para estar aqui, para ver a salvação, como vocês estão tendo o privilégio e estão desprezando, né? Então, meus irmãos, o ministério, né, o ministério de Cristo, né, ele já era proposto desde a fundação do mundo. O povo judeu, né, era para viver dentro da lei, não adiantava também eles viver fora da lei, eles tinham que viver dentro da lei, é o que era naquele tempo. Elias, né, Moisés, né, todos eles, Jeremias, Daniel, viveram na lei, obedeceram à lei e assim foi, e assim tinha que ser. Veio a graça, né, porém eles, né, os profetas, né, o próprio rei Davi, ele sabia, né, que viveria a graça. Ele mesmo falou, né, profetizou: todo o meu prazer, né, e todo o meu amor, todo o meu prazer está nele. Nele quem? Cristo. Apesar de ele ainda não o faz brotar, né? Então ele teve uma revelação, né? Uma revelação do mistério que viria, né? Que é a salvação em Cristo. E ele já falou, eu já o amo, mas ele ainda não se fez brotar. Ou seja, ele não veio ao mundo ainda. Ele não nasceu, cresceu e morreu por nós ainda. Mas o rei Davi já tinha esse entendimento, né? Por isso que eu coloquei aqui, irmãos, mistério entre parênteses, oculto entre parênteses, né? Porque há muitos, Deus já tinha revelado na sua própria palavra. O próprio Moisés, escrevendo a lei, ele falou: após mim virá um maior que eu, né? Jesus.
E tudo que ele falar, vocês obedeçam, né? Moisés falando, profetizando a vinda de Cristo. Vocês acham que eu sou grande? Vai vir um maior que eu, infinitamente maior que eu. E toda a palavra que ele disser, vocês obedeçam. Cristo, a salvação. Por isso que eu coloco entre parênteses oculto, tá? Que não estava de tudo oculto. Era uma promessa para o futuro, mas eles tinham que viver na lei. Não adiantava ali Moisés falar, não, deixa a lei de lado, vamos viver a graça já, porque se vai vir Jesus na graça, então já vamos viver ele. Ali ainda não havia sido revelado Cristo. Há tempo, por isso que eu pus a palavra aqui, ó. Tempo. É o segredo, né? Há tempo para todas as coisas. A salvação estava na lei, tinha que viver a lei. Hoje a salvação está na graça, vamos viver a graça, né? Para alcançar a eternidade. É igual você chegar na eternidade e querer viver a graça. Lá a graça acabou. Lá a eternidade. Ela finda quando Jesus apontou nas nuvens, findou a graça. Acabou a graça. Quem fez para salvar, quem aceitou a Cristo, quem abriu seu coração a Cristo foi. Quem rejeitou, quem não quis nada com Cristo, ficou e acabou, né? Por isso que o tempo nós temos que viver dentro do tempo e não fora de tempo, né? Se for pego fora de tempo, eu quero viver a lei hoje, está fora de tempo, né? Eu quero viver a eternidade hoje, impossível, está fora de tempo. Vive a graça, vive o amor de Deus, né? A dispensação da graça que foi revelada em Cristo Jesus. Primeiro aos judeus, essa revelação, né? Primeiro aos judeus, depois aos gentios. Gentios é todos os povos da terra que não são judeus. Então você tira os judeus, né? Todos os outros são chamados na Bíblia gentios, né? E juntos, né? O judeu deixando a prática do judaísmo e o gentio deixando a prática do paganismo, porque o judeu vivia o judaísmo, né? A lei. Era o mandamento de Deus. Mas quando Cristo veio, né? Nasceu, morreu, o véu se rasgou, aí eles foi avisado. Agora, né? Lembra que João Batista falou? O machado agora está sobre a raiz. Acabou, foi cortado, a lei foi cortada. Quando corta a raiz, meus irmãos, não tem árvore que brote. Se cortar o toco, o tronco, fica o toco, ela ainda brota. João Batista disse, o machado está sobre a raiz. Acabou, a lei acaba aqui. O véu se rasga, a lei se acaba, né? Então essa árvore não brota mais. Agora é novos tempos. Toda árvore que não der fruto, né, será cortada e lançada no fogo. Aí a graça. Dá fruto aonde? Em Cristo. Então já não é mais na lei que eu dou fruto, mas na graça. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o judeu deixa na prática do judaísmo, que é uma árvore que foi cortada na raiz do judaísmo, já não salva mais ninguém. O gentio deixando a prática do paganismo, que é servir ao diabo, porque de todos os outros povos da terra, todos eram enganados pelo diabo, então o paganismo. Os dois deixando o judeu deixando a prática do judaísmo e o gentio do paganismo. Em Cristo Jesus, eles deixando, se forma o povo chamado Igreja do Senhor, né? Desse povo que foi primeiro entre os judeus, que foi formado, né? Os 12 apóstolos eram judeus, Jesus era judeu, né? É judeu, ele vive eternamente, então ele nasceu como judeu, viveu nessa terra como judeu. Os 12 apóstolos judeus, as primeiras igrejas, né? A igreja primitiva, basicamente tudo de judeu, né? O apóstolo Paulo saiu a pregar aos gentios, né? E aí que começou, né? Paulo, Pedro, principalmente Paulo, a levar o evangelho até o paganismo. E aí esses pagãos aceitando Jesus, né? Se juntando aos judeus que deixaram a prática do judaísmo, como Paulo, que considerou tudo como um esterco, como inútil, e falou, agora é Cristo, agora eu estou no novo tempo, e formou a igreja do Senhor. Tá? Então esse é o ministério da unidade, né? A unidade o que? Salvar todo o mundo, né? Primeiro salvou um povo pequeno, judeu, pela lei, para desse povo vir o Salvador, e esse Salvador, um ministério que abrange a unidade da terra a todos, ser revelado a todos que creem. Tá bom, meus irmãos?
Então, quando você vê a palavra, né, oculto, estava oculto entre aspas. Já estava avisado, vai vir. Moisés avisou, Davi avisou, Isaías praticamente é considerado ali o quinto evangelho, de tanto que ele ali profetizou sobre Cristo, né? Sobre a vinda de Cristo, que viria o Messias, né? E então o mistério, entre aspas, também. Porque era mistério, mas não era, né? Deus, meus irmãos, sempre avisa o que virá, tá? Porque Ele ama, Ele cuida, né? E Ele guarda a cada um de nós. Então agora nós sabemos o que vai vir depois da graça, a eternidade. Nós sabemos os pormenores, sabemos os detalhes? Não, né? A palavra de Deus diz que coisas que a nossa mente não consegue imaginar, né? É muito além do nosso entendimento. O que vai ter de tão bom lá é muito além do nosso entendimento. Mas sabemos que há um lugar melhor do que a graça nos aguardando. Os detalhes, quando você estiver lá, quando eu estiver lá, nós vamos ver e se alegrar muito com Cristo Jesus. Por isso vale a pena guardar a esperança, vale a pena viver dentro do tempo, né? Vale a pena saber que você, né, deixou a prática do paganismo, né, para se compor a igreja do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde.